Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Meus irmãos, hoje continua sendo terça-feira, dia 15 de março de 2022. Eu venho para um segundo fluxo de notícias do RV GCR e todas as posições globais que vão ao encontro desses acontecimentos e desses eventos. Agradeço a Deus por todos os irmãos inscritos no meu canal desde o início, por todos os novos inscritos que me conhecem também diariamente através das recomendações do YouTube. Muito obrigado, sejam sempre bem-vindos, que Deus os abençoe grandemente, milionariamente. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Meus amigos, grandes humanitários que desejam colaborar com projetos, seguem novamente uma grande atenção aos links da descrição do vídeo, para vocês encontrarem nossa Fundação Coopera Frater e também aos programas humanitários Ecolux Pax, que já estão em execução, já impactam milhares de vidas de refugiados venezuelanos, que também estão nessas épocas de regime militar, regime governamental. Muita gente deixa suas casas, muitas ações são feitas com esses refugiados em todo o mundo. Aqui no Brasil, a nossa Fundação Coopera Frater, ela faz isso através desses programas e carece de cada vez mais apoio e colaboração de cada um de nós, né? Visto que ainda essas quantias não foram concebidas a ninguém, visto que essas quantias ainda estão iminentes, né, de pagamento pelos títulos, laços, os bônus históricos, e todos esses vínculos, né, obrigacionistas dos Estados Unidos, na Europa, também ainda não se concretizaram. Nós precisamos também da ajuda de cada um de vocês, né? Então ajuda a impulsionar todo esse conteúdo, continue se inscrevendo no canal Danilo Sérgio, dando essa oportunidade de difundir todas essas informações em um pequeno ponto de vista crítico aqui do irmão, né? Se vocês permitirem. E meus amigos, seguindo aqui as novidades para o GCR, eu dei aquela passadinha marota no canal do Mark, porque visto que ele anda se posicionando de uma maneira muito favorável a tudo isso, eu estou muito animado em suas últimas conversas, em seus últimos vídeos, e tudo indica, né, que as coisas estão aí a um passo de acontecer, mas vamos gerenciar nossas expectativas. Vamos observar isso na cronologia dos eventos e não das datas. Isso é muito importante para a gente poder gerenciar juntos, né, toda essa ansiedade, né? Pois eu também sou uma pessoa que corre, confronta essas informações e quer sempre também estar de acordo com a verdade, né? Meus amigos, então vamos lá. Isso foi dito pelo canal do Mark ontem à noite, né? E eu gostaria de elucidar algumas informações com vocês. Boa noite a todos. Talvez algumas notícias boas para essa noite. Os titulares de títulos com compromissos realmente para amanhã, que é essa manhã que seria hoje, né? Já logo hoje cedo. Aí, por favor, nos diga que seus contatos de títulos agora estão sob um NDA. Eu gostaria de estar sob um NDA para não ter que falar nem comigo mesmo. Nossas TVs inteligentes, telefones inteligentes e outros dispositivos estão começando a se conectar com a rede Starlink. Observamos que não há más notícias, embora alguns possam pensar que sim, mas estou sendo informado de que são ótimas notícias. Observei um artigo interessante que tem muita gente preocupada. A Justiça Federal adia o processo para aumentar o preço do dólar. E isso me faz sentir muito bem agora. Disseram-me, não por fontes iraquianas, mas por fontes aqui nos Estados Unidos, que é quando eles esperam que seja feito. Estou sendo informado de que eles esperam que todos tenham concluído todos os resgates de nível 4A para iniciar nível 4B, possivelmente ao mesmo tempo. Tenha em mente que isso possa levar ao mínimo 3 semanas a partir de que tudo esteja pronto. Então, eles têm que começar isso rapidamente,
se quiserem cumprir este cronograma informado pelo Tesouro. Estou ouvindo coisas pré-nominais no lado dos títulos agora. Eles têm grandes expectativas já nas próximas 48 horas para as primeiras notificações. E isso vai de encontro com quarta-feira. Financiamento completo eles esperam obter. Então, estou ouvindo que eles planejam ter a maioria de nós entrando e saindo para que eles possam liberar a taxa internacional até antes de abril. Eu tenho alguma das... Mark, né? O Mark, né? Tem, né? E junto com ele eu transmitindo as notícias. Eu tenho algumas das melhores fontes. 2 delas concordaram em vir falar comigo no stream depois do evento. Seus queixos vão cair. Irá chocar completamente quando as pessoas descobrir quem eles são. Observei outro artigo. Índia finaliza o sistema de pagamento alternativo para realizar comércio russo. Todos estão aprendendo uma maneira de contornar o sistema SWIFT. Eu juro que Putin planejou isso para o colapso do petrodólar. Em poucas palavras, a Índia compra um monte de coisas da Rússia. A Rússia compra um monte de coisas da Índia. Então, o que eles vão fazer é: a Rússia manterá a moeda da Índia e a Índia manterá a moeda russa. E eles usarão suas próprias moedas nativas para comprar produtos. Essa é uma abordagem brilhante. Eles não precisam mais do sistema SWIFT. A China e a Rússia também concordou em fazer isso, assim como o Paquistão, Arábia Saudita, Polônia, Irã, Venezuela também concordaram com isso. O Japão também concordou com esse comércio russo. Eles não querem desistir das exportações de fertilizantes, petróleo, energia e etc. E eles não vão jogar este jogo. Todos vão trabalhar em torno do sistema SWIFT e a morte do petrodólar está chegando. Um artigo da Zero Hedge também nos disse que as moedas fiduciárias vão falhar espetacularmente. Eles estão assustadoramente corretos. O tempo pode estar um pouco errado, mas sempre esteve certo sobre isso. Estamos muito ansiosos para a morte do petrodólar. Vamos de volta ao ouro, o United States Treasury Notes. Alguém mais se sente estranho querendo que a economia caia? O Hang Seng na China Enterprise fechou em queda 7,2% na segunda-feira, a maior queda desde novembro de 2008. Exatamente, foi um banho de sangue na China ontem. Venda de pânico prende ações chinesas na maior queda desde 2008. Sempre ouvimos que se moveria de leste para oeste. Será que finalmente veremos o fim da Evergrande da China? Assistiria a esse desenrolar, isso é muito interessante, pois eles se preparam para o grande colapso. Hoje é um dia interessante nos mercados. Descobrimos também que a UST anunciou Rainbow Currency. Foi dito por mais alguém. Nenhuma moeda nos caixas de Oregon. Alguém verifica se há mais caixas eletrônicos distribuindo a Rainbow Currency nos Estados Unidos? Bom, estamos ansiosos para termos momentos e dias fabulosos. Manteremos vocês informados. Tenham um excelente dia. Bom, esse foi meu acréscimo, né? Tenham um excelente dia. Meus amigos, certamente eles estão vendo essas movimentações e é quando eu digo, né, que alguns países já estão inclinados à própria
O próprio meio de inteligência já nos certifica de que as nações estão inclinadas a toda essa reestruturação. E agora, de fato, nós vemos que todos esses países eles já estão inclinados em favorecimento do comércio russo, em favorecimento também de todo esse sistema russo de comércio, que também já está com seus meios digitais concluídos. Estados Unidos também está indo para esse meio digital. Parece que o Biden assinou uma ordem para ratificar isso, confirmar toda a questão da moeda digital, do USN digital. E todas essas notícias vão nos impulsionar ao GCR, meus amigos, que é um momento que terá uma grande reestruturação de moedas de acordo com os sistemas econômicos vinculados, e haverá uma hora que todo o sistema será reformulado. Né? Houve um momento paralelo em que o QFS trabalhava em paralelo ao sistema SWIFT, e eu acredito que a partir do momento que sua tecnologia começou a ser concebida pelos sistemas bancários, isso começou muito em 2018, quando começou a vir mais questões de e-mails e provedores, né? Talvez muito antes, né? Mas mais estadunidenses, mas em questão global, todos esses meios já faziam parte de transações financeiras. E aí podemos ver que essas transações passaram a ser mais rápidas e instantâneas. Então houve-se uma grande reestruturação a partir de 2018 por parte do sistema quântico que pôde começar a operar, né, por conta e paralelamente ao sistema SWIFT de pagamentos, fazendo gerenciamento desses pagamentos, fazendo gerenciamento sobre a inteligência dessas quantias, protegendo de hacks, protegendo as redes bancárias de todas essas invasões. Né? Muitas questões foram criadas para todos os bancos. Na questão, os bancos se modernizaram muito desse período para cá. Vários tipos de guardiões foram pedidos para as pessoas que utilizavam aplicativos. Tudo foi se modernizando. 2018 foi uma etapa muito grande, né? Naquela época eu já praticamente aí 18, 19, 20, 21, 4 anos atrás, né, meus amigos? Nem 4 anos atrás tudo começou a se modernizar gigantemente por conta de que havia um sistema paralelo no sistema financeiro mundial. E muito parte disso dado pelo Banco de Inteligência Asiática, que é uma alternativa ao Banco Mundial estadunidense. Mas seguindo, meus amigos, toda essa reestruturação, de fato, né, a inclusão de novos sistemas e dessa categoria que está começando aí desvinculando a Rússia e esses países também que não querem perder seus comércios com a Rússia e tudo, que já estão fazendo parte desse meio de negociação. Isso fará parte de um meio de negociação mais evolutiva, acredito eu. E eles já estão anunciando que suas moedas terão lastro em ouro, já informaram essas questões ao Tesouro dos Estados Unidos, a quantidade de ouro, porque o Tesouro dos Estados Unidos ainda continua mantendo a moeda de reserva, né? Continua sendo a moeda da reserva, mas nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente, e segundo algumas previsões que eu mesmo sou tendenciado a acreditar, que já compartilhei com os meus amigos, sobre Baba Vanga, e também foi dito por Nostradamus também, que um grande dragão vermelho nas épocas atuais dominaria o mundo, e o grande dragão vermelho é a nota da China, né? Então pode ser o Electronic Yuan, que está com uma posição, já roda em mais de 180 países, se eu não me engano, então ele já tem facilidade e transação global, né? Através desse sistema que chama Sistema CIPS, que vocês podem pesquisar, que é o sistema, traduzindo, Sistema de Pagamentos Interbancário Transfronteiriço, que é feito pela China, né? Através de toda a tecnologia envolvida no Banco de Infraestrutura e Inteligência Asiática, que é a alternativa ao Banco Mundial. Meus amigos, eu tenho aqui mais algumas notas que eu gostaria de compartilhar, porque toda essa reformulação está causando um estágio crítico para os bancos, para as questões de manter moeda, causando um caos em commodities e todas as questões de preço sobre inflação.
E o que eu digo a vocês, estamos vendo um reflexo de coisas que eu também já comentei um tempo atrás, que os preços dos combustíveis iriam subir, pois eu já leio que isso ocorre em outros países por reflexos de guerra, reflexos econômicos, questões de energia europeia fornecidas ao mundo, aos Estados Unidos. Então tudo tende a inflacionar e ficar mais alto. É por isso que a gente vê o reflexo na bomba do combustível, no preço do arroz, no preço do leite, né, gente, no preço da mistura, e nos insumos, né, no detergente, no pão, né, na mortadela. Mas, resumindo, tudo aumenta, né, meus amigos? E esses são os reflexos mundiais. E eu sempre disse aos meus amigos, como eu recebo de fora, antes de melhorar um pouco, talvez piore um pouco, né? Antes de melhorar muito, talvez piore. E essa piora, né, que eu digo, aqui para o Brasil, muito em reflexo, vai ser o preço nas coisas, porque eu julgo que daqui para frente, até o meio do ano, as coisas tendem a aumentar mais do que estão agora. E os combustíveis, eu chuto que terão subirão mais, né? Em alguns estados do Brasil, se não no Brasil todo, ainda pode subir ainda mais uns 35, 40%, segundo alguns cálculos baseados no que eu faço diante dos outros países e principalmente do que aconteceu com os combustíveis nos Estados Unidos também. Esse reflexo gera um caos crítico no mundo e é sobre isso que eu gostaria de conversar com os amigos, né? E ler. Os bancos europeus e internacionais estão entrando em uma conjuntura crítica enquanto a guerra russo-ucraniana continua pelo seu 14º dia, sem alcançar soluções urgentes que aliviem os encargos sobre a economia global, que testemunhará uma mudança fundamental em seus sistemas financeiros e econômicos. Com os países da União Europeia e dos Estados Unidos adotando um pacote de medidas que impedem o trabalho de desenvolvimento e reduzem o investimento direto. Os títulos soberanos da União Europeia e da América foram afetados. Segundo especialistas, logo após a decisão de excluir 7 bancos russos do sistema de correspondência SWIFT, que suporta transações globais no âmbito de sanções contra empresários e investidores russos, como os retornos registrados na América, caiu 1,72%, depois de atingir 2,4% e cerca de 15 pontos na base na Alemanha. A Rússia e a Ucrânia serão as mais afetadas por essa guerra, porque não conseguirão arcar com os custos das importações, apesar do apoio direto à Ucrânia, enquanto os empréstimos serão interrompidos nos bancos dos países vizinhos da União Europeia e terão altas alocações e os resultados dos bancos serão afetados, o que afetará negativamente as empresas que atuam em todos os setores. Mudança potencial. Um especialista bancário disse que o resultado das sanções financeiras e econômicas impostas pelos Estados Unidos e os países da União Europeia à Rússia e seus sistemas financeiros e econômicos trará uma mudança fundamental potencial nos sistemas financeiros e econômicos globais, explicando que quando a imposição de sanções a um país está sendo considerada, o trabalho está sendo feito. Desde que o resto dos países do mundo, suas economias e seus sistemas financeiros não sejam afetados por essas sanções, de modo que seus efeitos se limitem ao meio ambiente do país em que as sanções foram impostas, foi acrescentado que há uma exceção na guerra de algumas commodities e produtos. E é isso o que realmente aconteceu com algumas exceções relacionadas à energia, especialmente aquelas relacionadas ao fornecimento de gás, na Alemanha, e também está entre os principais países que precisam e consomem mais gás natural entre os países da União Europeia. Os países vão recorrer à criação de seus próprios sistemas financeiros, para que sejam uma alternativa ao sistema global SWIFT de remessas, como fez a Rússia durante o conflito russo à ilha de Crimeia, e talvez também entrando em acordos regionais e internacionais. Promessas e alianças para que funcione como uma alternativa ao sistema SWIFT, que reduz um dos riscos associados ao isolamento global Estado sancionado. Indicou também que um bloco econômico, como a Associação das Nações do Sudeste Asiático,
conhecido simplesmente como ASEAN, pode recorrer à criação de sistemas financeiros semelhantes ao sistema SWIFT para dar aos Estados-membros independência financeira nas transações. Parceiros podem ser prejudicados. Há um grande interesse global em tudo isso. E há um grande interesse de reestruturação econômica, um interesse de paridade mundial, para que possamos ter um comércio voltado aos interesses e ao que cada país tem de poder em solo e recursos. Né? Alguns países já apresentaram isso ao Tesouro dos Estados Unidos, já se posicionaram diante ao lastro-ouro, dizendo aos Estados Unidos, nós seremos e vocês. Né? Esses países tiveram que fazer isso, pois eu acredito que esse processo, muito em parte, teria que ter começado nos Estados Unidos. Né? Mas começou com Rússia, e, de certa forma, eles deram um grande pontapé. Na verdade, isso precisava começar em algum lugar do mundo. Precisava haver um evento que desse esse gatilho para o mundo e começasse a confrontar, de fato, o sistema SWIFT de remessas. Isso aconteceu e vem acontecendo. E todos os países, agora, entre a moeda da reserva, né, se quiserem tomar posições diante disso, fazem a sua apresentação relativo às quantias de ouro e às reservas de ouro que possuem para garantir o dinheiro do que eles têm no país. Né? E a Rússia é muito inteligente, nesses últimos anos, fez reservas inúmeras de ouro, assim como China, Estados Unidos também nem se fala, né? Resgatou muito ouro nesse processo, que já tem ouro suficiente, no mundo todo já há ouro suficiente para respaldar todo o sistema financeiro. E é esse caminho que eu acredito que está sendo tomado. Também temos a contrapartida de toda a liberação desses fundos históricos, desses fundos que são lastreados em ouro, e certamente terão um fim, né, ou um começo. Espero que tenha um começo, para que todas as pessoas possam, de certa forma, escalonadas, terem acesso a toda essa prosperidade. Né? Meus amigos, um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz. É o infinito! E além! E sempre além, meus amigos. Eu volto mais tarde com novidades. Os irmãos quiserem dar uma força para o irmão Danilo Sérgio, eu fico muito feliz. É um prazer, uma honra a visita de cada irmão. Eu agradeço muito. Que Deus abençoe. E até mais tarde, se Deus quiser. Tchau, tchau.